Oi, meu nome é Thiago, vocês estão no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Python. Então, recapitulando, na aula anterior nós falamos sobre geradores, tudo bem? E nessa aula nós vamos falar sobre iteradores. Então, antes de nós prosseguirmos com a nossa aula, eu vou pedir para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ative o sino de notificações para receber as próximas aulas. Lembrando que as aulas anteriores estão aqui em cima, no card que eu vou deixar para vocês. E agora sim vamos continuar com a nossa aula. Um iterador, ele é uma forma, digamos assim, ele vai fazer a mesma coisa que o gerador faz, só que a escrita dele é um pouco mais simples. E o iterador também ele manipula sequências finitas, sequências numéricas, porém ele é mais otimizado no quesito alocação de memória. Então ele vai gastar menos memória que o gerador e que até mesmo um loop for se eu precisar fazer algumas coisas. Por exemplo, fazer um tratamento desse loop for de apenas pegar os números pares ou números ímpares. O iterador ele vai ser mais rápido também do que o loop for, já que nós vamos escrever apenas uma única função que ela vai fazer toda a manipulação para nós, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal novamente, e agora sim vamos para o VS Code. Então, eu vou começar com um iterador bem simples, que vai ser este aqui, iterador, meu iterador é valor atual, eu vou deixar como 10, certo? Então, eu vou fazer while valor atual for maior ou igual a 1, int, eu já vou explicar aqui isso, valor atual, e aqui eu faço o valor atual recebe valor atual menos 1, certo? Então eu vou fazer aqui for números em meu iterador, print números. Então Python now 34.py e ele fez a minha sequência indo de 10 a 1. Então, você pode estar pensando que isso daqui é uma função que ela não tem nada demais, certo? O que acontece é que nós utilizamos o yield. Quando nós utilizamos o yield, que é uma palavra reservada em Python, essa função deixa de ser uma função comum e passa a ser um iterador, certo? E diferente do return, você pode pensar que ela faz a mesma coisa que o return. Porém, o yield, o que ele faz? Quando eu encontro um yield aqui, ele vai pausar essa função, certo? Então, na hora que eu chamo essa função, ele vai, ele vai instanciar essa variável, ele vai atribuir um valor de 10 a essa variável, vai fazer esse teste aqui, essa verificação, então ele chega no yield. Então ele vai retornar, ele vai pausar essa função aqui, vai retornar o valor atual, e depois que ele retornar, fizer essa execução, ele continua a minha função, que é subtrair 1 do meu valor atual. Então ele vai rodar novamente a minha função. Então ele chega aqui, para a função, retorna esse novo valor que agora é 9,
e continua a executar essa função. Então, diferente do return, que quando eu faço o return, ele encerra a minha função e devolve o que está ali no return, o yield ele vai pausar, em vez de encerrar a função, ele vai pausar a função, retornar o valor que está sendo ali com o yield, e vai, depois que fizer esse retorno, ele vai executar a minha função novamente. Então, basicamente, essa é a diferença de se utilizar o yield para o return. O return encerra a função e o yield pausa essa função momentaneamente e faz o que tem que fazer ali, no caso, retornar o valor atual. Tudo bem? Então, e para mostrar para vocês como o iterador nós conseguimos fazer a mesma coisa que nós fazemos com no que nós fazemos com o gerador, eu consigo fazer o iterador, eu vou escrever na forma de iterador aquilo que nós fizemos na aula passada do gerador, tudo bem? Então, eu vou fazer def meu iterador 2, sem receber nada, certo? E aqui eu vou instanciar valor atual como 100, while o valor atual for menor ou igual a 1, if o valor atual, o resto dele por 2 for igual a 0, eu faço yield valor atual, subtraio 1 do meu valor e aqui eu subtraio 1 do meu valor atual, certo? Dessa forma. E agora eu vou escrever for num em meu iterador 2, print num, dessa forma. Eu só vou comentar aqui e agora. Então perceba que eu consegui o mesmo efeito. Ele começa em 100 e pega só os valores pares. Eu não precisei colocar o else aqui porque eu só quero retornar os valores pares. Então ele retorna o valor par aqui, certo? Então ele sai do loop, do if e subtrai 1. Daí ele testa de novo, certo? Vê que é maior que 1, entra na minha condicional e devolve o valor atual, sai da condicional e subtrai 1. Então perceba que eu consegui o mesmo efeito aqui, do que eu consegui com o meu gerador, que foi fazer imprimir os números de 100 a 0 em ordem decrescente, somente os números pares, tudo bem? Então, e perceba também que ele foi bem rápido nessa execução. É claro que nesse primeiro momento nós não vamos ver toda essa agilidade do iterador, do gerador e do loop for, porque são números muito baixos, mas imagine que eu tivesse de 1 a 1 milhão. Então, nesse caso, nós teríamos algumas diferenças de valores no tempo de execução do meu gerador, do meu iterador e do meu loop for, tudo bem? Eu quero passar uns testes quando nós vermos também sobre teste de velocidade, quando nós vermos também o list comprehension e o dict comprehension, tudo bem? Daí eu vou passar alguns testes de velocidade quando nós tivermos todos esses métodos bem consolidados, ok? Mas nessa aula nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido essa aula até o final. Lembrando que se vocês ainda não deixaram o like de vocês, por favor, deixe, se inscreva no canal. A playlist com as aulas anteriores eu já comentei que está aqui em cima, ok? Sintam-se à vontade. Qualquer coisa é só perguntar que eu vou responder. E agora sim, até mais, até a próxima aula.